Sejam bem-vindos ao Med Podcast aqui do Med Concursos. Estou aqui hoje com um grande amigo, Dr. George, perito médico federal no estado de Goiás. Vai ser um bate-papo informal com um colega que eu tenho empatia enorme. E desde que a gente conheceu, minha admiração pela figura de George só aumenta, né, porque é um servidor comprometido com a carreira da perícia médica federal. E, George, eu queria que você falasse um pouco mais para quem está nos assistindo aí, que sonha em algum momento, né, se tornar um PMF, que admira a carreira, né, ou enxerga a relevância social que a carreira tem para a Previdência, e às vezes vê na gente ali uma fonte de inspiração, né? Porque às vezes é um colega que está de fora, é médico também, quer ingressar, né, quer estar lá, né, na linha de frente também. E eu queria que você falasse como é que tudo começou, por que essa decisão, sua formação, se você já atuou na assistência, se você ainda atua na assistência. Enfim, olha, são muitas perguntas, mas se a gente puder começar com essas aqui. Eu tive uma epifania há pouco, na abertura do simpósio, que eu olhei para aquele público lá, né, e eu lembrei, gente, qual foi a última vez que eu fui chamado para falar para um grupo de médicos e a maioria não tinha a coluna toda cheia de discos desidratados? Eu estou há muito tempo sem falar com médicos jovens, porque a perícia é um corpo médico envelhecido. A gente ficou quase 13 anos sem concurso e eu notei que eles estão hoje, e vocês que estão me assistindo estão hoje, no momento que eu estava quando eu entrei em 2008. Viu? E eu penso que eu estou fechando um ciclo, viu? Que antes eu era o aluno e agora eu sou o mestre. Viu? Eu terminei em 2003 no Ceará, Federal do Ceará. Com poucos meses de Ceará, eu recebi uma proposta para trabalhar no Mato Grosso do Sul. Fui para o Mato Grosso do Sul, conheci minha esposa, casei. No Mato Grosso do Sul, eu conquistei meu título de especialista em clínica médica, tive minhas primeiras aprovações em concurso de medicina assistencial, tanto no Hospital Universidade de Dourados, quanto no Regional Estadual de Campo Grande. Viu? Eu tive internos que trabalharam comigo em clínica médica, tive residentes que trabalharam comigo em residência clínica médica, e em 2006 eu prestei concurso para perícia. Na época dava plantão, UTI para todo lado, mas não estudei muito para o concurso, não tive uma boa nota, eu fiquei na lista de espera. Eu fui chamado quase no final do concurso em 2008. Viu? Eu dei sorte, a perícia estava em greve, a gente saiu de uma greve com boas conquistas salariais, com boas conquistas de qualidade de trabalho, então eu já entrei numa época que a perícia estava melhor do que se eu tivesse entrado direto em 2006. Às vezes, se eu tivesse entrado direto em 2006, provavelmente eu teria pedido exoneração. A remuneração não era boa, as condições de trabalho eram muito ruins, tá? Os primeiros anos da carreira são marcados por greves, por lutas, e eu agradeço aos heróis que entraram no concurso de 2005, aos heróis que entraram no concurso de 2006, aos que fizeram a greve de 2008, tá? Porque eu já peguei a perícia um cargo bom. Viu? A gente ainda viveu desafios depois até 2011, mas eu já peguei a perícia um cargo bom. Viu? E eu cheguei sabendo que eu não sabia nada. Viu? A gente tinha vários manuais técnicos de perícia, a gente tinha decreto 3048/99, que eu chamava de Bíblia. Até hoje é minha Bíblia, o decreto, tá? Mas é um grande desafio. Passar no concurso é só o primeiro passo do que tem adiante em aprender, em estudar e em saber, viu? E eu dei sorte porque, na época, a equipe de perícia no Mato Grosso do Sul era liderada pelo Dr. César Augusto de Oliveira, que ele foi de SAT antes e foi de SAT depois que eu entrei também, viu? E o Dr. César, cirurgião vascular, ele tinha
um hábito que entrou na minha cabeça, que era o de você tem que ser humilde e paciente, porque cada perícia tem suas peculiaridades. E você não pode confundir a perícia bem feita como aquela atrelada ao resultado de indeferimento ou deferimento do pedido. A perícia bem feita é a que elabora um laudo conclusivo sobre a capacidade laboral ou sobre a deficiência. Isso dava uma segurança que eu precisava naquele momento. Viu? Se a gente cresce, é porque a gente se apoiou em ombro de gigantes. Viu? E aí, passou 15 anos, vamos completar 20 anos depois que eu entrei, tá? E o ciclo fechou. Pessoas que eu tive como residentes no Hospital Universitário de Dourados, hoje são peritos médicos federais. Pessoas que eu tive como internos em Campo Grande, em Dourados, hoje são peritos médicos federais. Viu? Alguns desses que já foram, entre aspas, meus alunos, viu? Hoje ocupam cargos em DPMF no Brasil todo, viraram chefes, viraram mestres, viu? E eu tô aqui hoje vendo uma nova geração chegar, como eu cheguei em 2008, e o meu compromisso que eu quero oferecer para essa turma que entrou agora eu quero devolver tudo que eu aprendi com quem trabalhou comigo. Alguns não estão mais aqui entre nós, tá? E eu quero passar para eles a chama da luta, viu? E essa luta, ela não é só da perícia médica, essa luta é da medicina brasileira inteira, viu? A gente não pode abrir mão da autonomia, a gente não pode abrir mão da ciência e da técnica, a gente não pode abrir mão da prerrogativa de elaborar o laudo conclusivo. Viu? A gente não... Toda vez que a gente pensar em ceder nisso, vamos flexibilizar a elaboração do laudo. Não, o laudo não pode ser flexibilizado. O laudo mal feito, ele indefere direitos, ele interfere na vida de famílias. Viu? Não, a gente não pode facilitar a concessão. A concessão facilitada tira recursos do orçamento num país pobre. Esse orçamento tem que ser bem investido. Por falar nisso, Jorge, a gente está diante aí, eu acho que um dos maiores escândalos do país, né? E assim, muitos alunos têm me procurado, né, sobre isso, né? Professor, qual a opinião do senhor? Você acha que isso é ruim para a carreira ou não é? Fortalece ainda mais a necessidade de uma carreira, né, estruturada, de mais investimento no Ministério? Enfim, e aí, assim, minha opinião pessoal é de que isso traz um novo olhar para a autarquia previdenciária, né? E para as carreiras que são importantes, né? Então, assim, é muito imoral. Às vezes eu converso muito com o pessoal aqui de Recife, alguns colegas poucos, falam, porra, bicho, é muito imoral o cara pagar previdência e INSS por 20, 25 anos, de uma hora para outra, né? É diagnosticado por um câncer ali, e aí o cara só consegue marcar a perícia dele para daqui a um ano, porque não tem servidor, enfim. Ou até mesmo o requerimento que ele faz fica em análise ali um bom tempo, né? Então, assim, hoje isso é muito imoral, né? E aí eu acho que assim, esse escândalo que houve aí mostra as fragilidades, né, do Ministério da Previdência e até mesmo da autarquia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Você acha que isso foi bom para que... Bom não, porque não tem nada de bom nisso, né? Você tem um desconto indevido ali de um cara que é aposentado, enfim. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso aí. Toda vez que eu tento mergulhar no niilismo, na tristeza ou no pessimismo com a realidade da medicina brasileira ou da previdência brasileira, ou mesmo com a realidade da sociedade brasileira como um todo, tá? Eu sou alertado pelos meus colegas que nós, peritos previdenciários, trabalhamos com uma amostra muito viciada da população. Viu? E aí, assim, segundo o IBGE, eu
eu moro no Texas do Brasil. Viu? É um estado com os melhores índices de violência, um estado com pouco assassinato, com pouco furto, com pouca morte violenta sem relação com violência doméstica, porque quando o assunto é violência doméstica, o Goiânia, infelizmente, é campeão, tá? Mas o que eu vejo não é isso no meu dia a dia. O que eu vejo isso no meu dia a dia é que os índices de deferimento nacionais na perícia, que eram de 78% quando eu entrei em 2008, tá? Viraram. A gente está com a realidade de 2025, em quase 90% dos requerimentos de auxílio-doença são indeferidos administrativamente ou por decisão médico-pericial. Viu? E ao mesmo corpo pericial, eu não me tornei mais rígido do que eu era quando eu entrei. Pelo contrário. E isso é um recado para os peritos novos, viu? Quanto mais experiência e segurança vocês têm de realizar a perícia, mais vocês vão ser mais eficientes na conclusão, mais vocês vão conceder por prazos maiores, porque vocês vão ter mais convicção de que precisa de mais tempo para se recuperar, vocês vão ter mais convicção para sugerir um auxílio-acidente, vão ter mais convicção para sugerir uma aposentadoria por invalidez. Quanto melhor o perito, mais ele concede, porque ele tem convicção, viu? Eu sou o mesmo perito e eu sou até talvez um pouquinho melhor, viu? Mas as minhas taxas de deferimento foram lá para baixo, porque o perfil mudou. Essa mudança de perfil, ela talvez não reflita a realidade da sociedade brasileira, viu? Por quê? Porque eu moro numa cidade em que eu consigo parar no semáforo com o vidro abaixado. Eu moro numa cidade que eu posso sair de noite, puxar o celular e atender sem medo de ser abordado por 2 homens numa moto. Viu? E é uma cidade grande, 1,5 milhão de habitantes. Viu? A gente tem que romper esse viés de negatividade. Tá? O INSS é historicamente o órgão com mais demissões de servidores por corrupção em todo o Distrito Federal. Nunca deixou de ser. Desde a época da Georgina de Freitas. Viu? Quando eu entrei, a gente tinha contato direto e tinha que suportar pessoas que estava evidente que estavam envolvidas em alguma coisa. Viu? O servidor administrativo entrou, tomou posse, com menos de 1 ano no cargo, está com 2 casas novas, 3 carros novos, barco e lancha. Viu? A gente via isso constantemente. Tá? Só que essas pessoas, elas invariavelmente, em algum momento, iam receber a visita da Polícia Federal na porta. Viu? O tempo é senhor da razão. Viu? Aos poucos, as coisas vão entrando no lugar. Tá? Quando eu entrei, nem todo mundo que estava no cargo que eu ocupo, eu chamava de perito. Perito era a minoria. Viu? Eu quero que essas centenas que estão entrando hoje, quando terminar o estágio probatório, eu possa chamá-los de peritos. Viu? A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, a gente vai continuar fazendo trabalho com autonomia. Eu não acredito que a Polícia Federal vai virar uma guarda bolivariana. Viu? A pessoa não vai sair da conquista que a Polícia Federal tem hoje, de ser um cargo almejado e invejado por ser o baluarte, a referência que a gente tem no país para combate à corrupção. Eles não vão aceitar virar guarda bolivariana, não. A Polícia Médica Federal, ela não vai aceitar virar homologadora de atestado e concessora por telemedicina, não. Viu? A gente lutou muito para chegar aqui, a gente lutou muito para ter orgulho de dizer que é perito. A gente não vai ceder. A Polícia Federal demorou muito para ser valorizada. É a referência. Toda semana são 2 operações desbaratando quadrilha previdenciária. Viu? A gente não pode desistir, tá? E a gente não pode cair no negativismo. Viu? A gente tem uma amostra viciada, que é o nosso trabalho. Tá? A sociedade brasileira ainda é uma sociedade
que quer o progresso, ainda é uma sociedade que aplaude o combate à corrupção. Eu acho que assim, tudo que eu conquistei hoje foi devido à perícia, né? Eu sou anestesista de formação, mas a perícia me trouxe muita coisa. Eu sempre acreditei na perícia, né? Sempre gostei. É claro que não entrei num ambiente perfeito, né? Entrei com muitas coisas a serem corrigidas, mas eu acho que e aí eu falo com a experiência de quem já navegou pelo mundo da assistência, né? Então, como servidor federal, especificamente perito médico federal, o ambiente me parece ser outro. É claro que a gente veio de um momento ruim pós-greve, né? Enfim, mas mesmo assim eu continuo acreditando na força que a carreira tem em relação a outras carreiras da medicina, né? Então, assim, tudo que eu tenho hoje foi devido à perícia, né? Continua sendo ali um cargo que eu me orgulho muito de ter conquistado, foi uma conquista. E eu queria aproveitar esse gancho, George, para você falar de como é que foi essa conquista para você, né? Se a perícia hoje, ela te dá esse sentimento, né, de que você está cumprindo uma missão ali, algo com uma relevância social muito grande, se isso é importante para a sua família. Eu queria que você falasse um pouco disso. E até mesmo da sua decisão lá atrás para se tornar um perito, né? O que te motivou a estudar para o concurso? Enfim. Ah, sim, não, tem um momento da história que eu não contei ainda, é que 2 anos depois teve outro concurso, eu já estava 2 anos de perícia, eu prestei concurso, só que dessa vez eu já tinha estudado, eu já era perito há algum tempo, tá? E eu passei em primeiro lugar, e eu me tornei o primeiro médico no Brasil a ser perito 2 vezes. Eu tenho 2 vincos de perito médico federal, eu pedi exoneração do meu cargo no Hospital Regional de Campo Grande, tá? E passei a viver de perícia, viu? Quando eu olho para trás, eu vejo o que aconteceu na medicina brasileira. Logo a seguir, a gente teve 2013, um ano desastroso para a medicina brasileira, que junta medida provisória dos maus médicos com a lei do ato médico. Viu? Foi um ano terrível. Viu? Você vai no meu Facebook lá, tá lá meu post de 18 de outubro de 2013. Viu? Momento péssimo. Tá? Viu? E a gente não desistiu, viu? A gente continuou lutando por segurança, a gente continuou lutando por condições de trabalho, a gente continuou lutando por fazer pequenas correções na redação legal para trazer mais justiça e equidade na análise dos benefícios e requerimentos, viu? E a gente conquistou. A gente conquistou, e eu tenho orgulho de dizer que algumas dessas conquistas, o parlamento, que são os representantes eleitos do povo brasileiro, votaram na nossa proposta por unanimidade. Teve acordo de bancada. Nenhum partido de direita ou de esquerda se opôs às mudanças de legislação que nós, peritos, trouxemos para a sociedade. Viu? Por quê? Viu? Porque a perícia ela não tem alinhamento ideológico, gente. A perícia ela só quer elaborar o laudo conclusivo sobre a capacidade laboral e sobre a deficiência. Parece pouco, tá? Mas é incrível e isso é a coisa que vocês vão ter que se acostumar, viu? Ninguém vai acreditar quando vocês disserem que vocês não são pagos para negar. Aceitem logo, viu? Venham com o cargo, viu? Mas o que vocês têm que ter ciência na atuação de vocês é que a função judicante ela necessariamente traz conflito e litígio. Viu?
O acusado não elogia a atuação do Ministério Público. O réu raramente elogia a atuação do juiz quando a sentença não é favorável a ele. Tá? Viu? Árbitro de futebol não preciso nem comentar. Viu? Função judicante, ela não está ali para ser amada. Ela está ali para trabalhar com equidade e autonomia. Perfeito. Viu? Eu saí da medicina assistencial, tá? Eu vi conquistas nossas que a medicina assistencial não conquistou até hoje, tá? Você chega numa agência de previdência, você tem segurança, você tem um detector de metais, viu? A gente teve agressões, a gente teve mortes na perícia, tá? A gente lutou, a gente fez greve e a gente chegou onde a gente está hoje, com detector de metal e segurança nas agências, viu? Na medicina assistencial, pelo contrário, todo mês você tem uma notícia de uma médica agredida no ponto-socorro, tá? Aí eles pararam de agredir e estão resolvendo matar agora, viu? Viu? A gente não pode esquecer que o caminho da medicina brasileira como um todo é continuar lutando pela segurança, é continuar lutando pelas condições de trabalho, é continuar lutando pela remuneração digna. Não cedam, não desistam. E, viu, Jorge, aí para a gente finalizar, eu gosto muito de indicadores, né? De números, né? Eu acho que isso facilita a tomada de decisão ali do gestor. E me assusta o número atual de médicos peritos em atividade, né? Se a gente levar principalmente em consideração as exonerações, aposentadorias, né, aqueles peritos que estão afastados, ou até mesmo aqueles peritos que estão cedidos para outras instituições. E se a gente levar especificamente, né, em consideração o ano de 2014, se não me falha a memória, em que a gente tinha um quadro de mais de 8 mil peritos, 8 mil, né? E hoje a gente tem pouco mais de 2.600 na ativa, né? Então, com a carreira que até mesmo em comparação a outras instituições como o PF, PRF, que tinham concursos escalonados ali a cada 2 anos, é uma carreira que passou aí quase 13 anos sem concurso. E agora vem esse concurso, mas mesmo assim com a quantidade que não representa a demanda e a necessidade do órgão e das atribuições. Esses são ciclos que a sociedade brasileira vem enfrentando, e não só na perícia previdenciária, tá? Também na perícia de servidor. Viu? Que é um gargalo, né? Viu? A gente vê... Passei 2 anos para ter uma perícia realizada. A gente vê vários municípios enfrentando os desafios, sendo punidos por Tribunal de Conta, porque não está aposentando ou está aposentando de forma irregular, não está fazendo revisão dos benefícios concedidos, está montando órgãos periciais. Viu? Em Goiás, a gente tem uma experiência no município da região metropolitana, Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia montou um corpo pericial, com estatuto completo, regimento, carreira própria regida na lei, viu? Para moralizar a perícia do servidor. Viu? Essa demanda, ela não é específica do município de Aparecida de Goiânia, ela é de todos os municípios do Brasil. Viu? Os estados precisam disso. Os órgãos do judiciário, com todo respeito, tá? Precisam de corpo pericial também, o servidor do judiciário. Viu? O legislativo precisa de corpo pericial. A gente teve escândalos de fraudes gigantescas na história do legislativo brasileiro. O legislativo precisa de corpo pericial, o executivo precisa de corpo pericial. E a proposta da Perícia Médica Federal foi já há muito tempo que a gente tem que acabar com o conceito de perito dativo em ação judicial. Ninguém questiona o laudo do legista na ação criminal. Viu? Verdade. A gente entende que o legista ele é autônomo e isento na elaboração do laudo. Viu? Por que a gente vai dizer que nós, peritos previdenciários, não gozamos da mesma autonomia e isenção Concordo com você. do legista? Viu? A gente faz essa pequena mudança legislativa, a gente automaticamente mata 50% das ações em curso na Justiça Federal Brasileira. Uma mudança legislativa pequena
e você diminui o volume de trabalho de todo o judiciário do país. Em algum momento não vai restar nenhuma alternativa para o executivo a não ser retomar a contratação de mais peritos, viu? Em algum momento não vai restar nenhuma alternativa para os municípios e estados a não ser criar corpo de perícia. Perícia vai ter que acontecer. Perícia vai ter que acontecer e não é uma questão cultural do brasileiro gostar de fraudar ou de meter atestado. Não, viu? Em todo o mundo, tá? Se você não passa por uma avaliação isenta e qualificada de um pleito médico, vai ter fraude, viu? Teve fraude nos bombeiros de Nova York que atuaram no 11 de setembro. Eles pegaram 20, 30, 40 anos de cadeia, tá? E ainda assim eles resolveram meter um atestado falso para se aposentar. Viu? Não vai ter fraude no Brasil? Vai ter fraude no Brasil, sim. Viu? E quem que combate isso? A perícia, tá? Situação atual do servidor federal. Dependendo da unidade, ele vai ficar 2, 3, 4 anos aguardando perícia para o pleito dele e não vai fazer essa perícia. Isso é inviável. Isso é inviável nacionalmente. O Executivo Federal, para funcionar, precisa de um CIAs funcionando. Exatamente. Não é isso aí. Te agradeço demais. Eu digo a Rodrigo direto que assim, eu ganhei um amigo, né? E eu te admiro demais. Você está sempre em minhas orações, né? E eu espero um dia conhecer lá a família, né? Ir para Goiás. E que a gente continue aí defendendo a carreira, né? Juntos. Agora nós temos mais centenas de novos colegas para defender, viu? E eu vou passar o bastão para vocês. Como eu passei para os meninos que eram meus internos e hoje são chefes de DR no país, tá? Pessoas que fizeram residência comigo e hoje são peritos junto comigo. Vamos passar esse bastão juntos. Valeu, Guilherme.